Bem, hoje é a lição número 5 e me escalaram, né, para dar aula. Brincadeira, né? Eu, hein? Pastor Sênio não faz mais nada, né? Fica só supervisionando. Mas é isso aí. E é uma parábola interessante, né? Você já deve ter lido, não sei, a parábola das duas águias e da videira. Uma alegoria bacana, né? E Deus, na sua sabedoria, Ele inspira, né, os homens para deixar a sua mensagem, né? Vamos orar. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui para aprender um pouco mais de Ti. Senhor, nós sabemos o quanto é importante conhecer a Tua palavra, porque no momento certo, Deus, o Senhor, colocará essas palavras em nossas bocas, para podermos profetizar. Então, Deus, que o Senhor possa nos ajudar, que possamos entender, né, toda essa lição e que possa edificar a Tua igreja, em nome de Jesus. Bem, aí o texto inicial, fundamentos, né? Esse texto está em Ezequiel, capítulo 17, que diz assim: uma grande águia, de grandes asas, de comprida plumagem, vai imaginando aí, gente, cheia de penas de várias cores, veio ao Líbano e levou a ponta de um cedro. Arrancou a ponta mais alta dos seus ramos e a levou para uma terra de negociantes. Na cidade de mercadores a deixou. Depois, pegou uma semente da terra e a plantou num campo fértil. Pegou-a e a plantou junto às muitas águas, como se fosse um salgueiro. Ela cresceu e se tornou uma videira de pouca altura, mas esparramada, com os ramos virados para a águia e as raízes debaixo dela. Assim, ela se tornou uma videira e produzia ramos e lançava renovos. Houve outra grande águia, de grandes asas e de muitas penas. E eis que a videira lançou as suas raízes na direção dessa águia e estendeu para ela os seus ramos, desde o lugar onde estava plantada, para que a regasse. Ela estava plantada em boa terra, junto a muitas águas, para produzir ramos, dar frutos e ser excelente videira. Olha que coisa interessante, que a gente não consegue entender quase nada, né? A gente fica imaginando, pô, duas águias, cedro, né? E água. Mas a palavra de Deus, ela se revela espiritualmente, né? A gente vai estudar, né? O nosso pastor Jarbas Lopes preparou o estudo aí para nós. E a introdução em cenário propício para uma ação necessária. Então vamos ver, né, esse versículo para gravar. A gente nunca grava, né? Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações. Que bom, né? Bem, aí começa aí a introdução,
dizendo que os livros proféticos do Antigo Testamento oferecem dados essenciais para uma visão mais acurada sobre a história do antigo Israel, bem como sob o ponto de vista teológico, para a compreensão da mensagem de ambos os testamentos. O enredo resumo desta magnífica parábola, trazida pelo profeta Ezequiel, é a quebra de uma aliança entre o rei Zedequias, o último rei de Judá, antes do cativeiro, e o rei babilônico, Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor tomou Jerusalém, levou para a Babilônia o rei Jaconias, entre parênteses, Joaquim, com suas mulheres, filhos, oficiais e os melhores artífices da Judéia. E em seu lugar colocou seu tio Matanias, cujo nome ele mudou para Zedequias e fê-lo prestar juramento de fidelidade. Nós vemos então, a princípio, que tudo vai gerar na quebra de uma aliança. E quebrar uma aliança, gente, é muito triste. Muito triste. Nós temos diversos setores aonde quebramos aliança. A gente arruma um emprego com muito sacrifício, aquela coisa toda, consegue, depois insatisfeito, nós começamos a trabalhar mal, começamos a produzir menos, para que sejamos mandados embora, para receber 5 meses de auxílio, e rompemos a aliança com o patrão. Casamos, namoramos, e passamos um tempo nos conhecendo, casamos, temos filhos, e chega um certo tempo que rompemos a aliança, e aí nos divorciamos. Tudo isso gera uma tristeza, um conflito. E é isso que Ezequiel vai falar para nós, não falando de casamento, nem de trabalho, não, mas da nação de Israel. Poxa, quantas vezes essa nação decepcionou a Deus? Mas não é de se admirar. Quantas vezes nós decepcionamos a Deus? Caramba! Tem gente até que abusa, uns é mais devagar, mas tem gente que abusa da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Então nós vemos que o assunto é muito interessante. Por quê? Porque fala conosco. A gente precisa levar mais a sério esse lance, de quebra de uma aliança. A gente tem que tomar cuidado com isso. Continuando, inicialmente percebe-se que um enigma é proposto pelo profeta aos seus ouvintes. Contudo, tamanha é a riqueza desta parábola que alguns a denotam como uma rica fábula, com todas as comparações e que se ousa descrever em seu desenrolar. Pensando num esquema do livro de Ezequiel, podemos perceber a visão profética sendo trazida de vários modos. Nesta parábola inicial, uma vez que as demais se seguirão nas próximas aulas. O profeta apresenta o juízo divino vindouro através de ilustração que comporiam
a mensagem de Deus para o seu povo, a fim de exortá-los com as imagens dos acontecimentos históricos que estariam se descortinando diante dos olhos de todo Israel. Eu vou abrir um parênteses, vou me antecipando, vou pregando, vou dando aula, não sei o que eu vou fazer. Né, mas, interessante, o que Ezequiel fala, ele exorta o povo, ele chama a atenção, um povo idólatra, né? Um povo que não estava bem no caminho. E você vai perceber que no final dessa lição, se hoje a maioria das igrejas fizesse isso que Ezequiel fez, estariam vazias. Porque a igreja hoje não quer saber de pecado e de inferno. A igreja hoje quer ouvir prosperidade, quer ouvir bênçãos, né? Senão as pessoas não ficam. Eu, há mais de uns 10 anos atrás, eu não vou falar o nome da pessoa, né? E eu preguei aqui sobre o final do mundo. Fiz um estudo aqui, aí essa pessoa me chamou, né? E falou assim, mas eu não concordo com isso. Mas está na Bíblia. Né? Apocalipse, até baseado num livro do bispo Roberto McAllister. E essa pessoa foi embora da igreja. Ela não aguentou ouvir que vai chegar um dia que vai acabar. E Deus vai puxar a corda. Eu acho que já começou a puxar. Quando eu soltava a pipa, a gente chamava de braçada. Né? Aí aquela braçada. Eu acho que Deus já começou a abraçar. Está devagar. A pipa já está embolada. Né? Então, aí você vê. Então, hoje, lamentavelmente, né, criou-se uma igreja, na grande maioria, que não está atenta para o final dos tempos. Não está atenta para sair do erro, sair do pecado, para restaurar a sua vida, para ter cuidado, para manter essa aliança com Deus. Nós só podemos manter a aliança com Deus se não tivermos uma vida de pecado. Se tivermos, não vamos conseguir. Vai ser difícil, Deus não vai naturalmente aceitar. Né? Então vamos parar de pregar e vamos dar aula. O contexto histórico dos escritos proféticos de Ezequiel é a Babilônia. No período inicial do cativeiro, a que Israel se sujeitou. O profeta a quem se atribui esta epigrafia está entre os cerca de 10.000 cativos que foram levados à Babilônia na segunda das 3 etapas, a saber, em 605 a.C., foram levados os jovens judeus, dentre eles Daniel e seus amigos. Em 597, cerca de 10.000 hebreus foram levados. Em 586, o rei Nabucodonosor destruiu a cidade e o templo. Os que restaram vivos foram transportados à Babilônia. O cenário para as revelações proféticas de Ezequiel é a destruição estarrecedora sofrida pelo seu povo, logo após uma quebra de aliança, citada anteriormente. Não bastasse o cativeiro babilônico, no qual ainda havia muitos remanescentes,
em Jerusalém, que aguardavam a vingança de Jeová. O povo de Israel ainda amargaria de uma provocada destruição. Interessante, volto a falar aqui da quebra de aliança, mas tem algo aqui mais novo, chama-se vingança. Caramba! Vingança é uma coisa que nos persegue, né? Alguém pisa no nosso pé, mas se eu puder, vou pisar nos dois, vou me vingar, né? A gente tem que entender o seguinte: a vingança pertence a Deus, amém? Deixa Deus, entrega a Deus, né? Tua situação, a tua condição, Deus, cuida de mim, né? Eu não quero tomar nenhuma atitude vingativa, eu quero que o Senhor, né, faça isso por mim. Pronto, deixa Deus, porque Deus vai fazer e vai fazer coerentemente. Às vezes a gente pode errar, né? Então deixa Deus cuidar, porque Deus é o nosso, né, é o nosso advogado, é o nosso defensor público, né? Então vamos deixar, a vingança pertence a Deus, não esqueça disso, né? É lógico que a vingança é algo que está dentro de nós. Não vejo a hora. Fulano morreu, graças a Deus. Caramba, cruz, meu Deus do céu. Eu não falo isso. Eu falo assim, né? Quando falam assim, fulano morreu, eu falei, antes ele do que eu. Lógico, eu tenho que ver o meu lado, uai. Não é verdade? Mas deixa isso para lá. Vamos entrar na segunda lição, o profeta que pagaria o preço. Ezequiel era um homem envolvido sumariamente com as coisas divinas de seu tempo, uma vez que era filho do sacerdote Buzi. O nome Ezequiel significa Deus fortalece. Ao ser deportado para o cativeiro babilônico, você vê o que o povo de Deus passa, né? Caramba, olha, não é mole não. Gente, ser crente é muito difícil. Não é fácil ser crente, né? É muito difícil mesmo, né? Então, ao ser deportado para o cativeiro babilônico, Ezequiel teria morado em algum lugar da Mesopotâmia, próximo ao rio Quebar, onde teria recebido as revelações divinas. Olha só, ele foi deportado, né, lá para a Babilônia, e mesmo assim ele continuou recebendo as revelações divinas. Então, olha só, esteja você onde estiver, você sendo mulher ou homem de Deus, Deus vai falar com você onde você estiver. Amém? Então não perca a fé não. Às vezes ele demora um pouco, né? Mas isso aí é bobagem. A gente é paciente, né? Então tenha paciência com Deus, tá? Bem, como nos explica a doutora Maria, ele citou aqui uma doutora, né? Maria de Lourdes Correia Lima, em seu livro Mensageiros de Deus, profetas e profecias no Antigo Israel. É importante observar o quanto, entre aspas, o profeta é totalmente subordinado à divindade que espontaneamente lhe dirige sua alocução. Essa observação se faz necessária para compreendermos melhor a posição de Ezequiel diante do cenário catastrófico no qual ele se encontra. Suas predições não fazem parte de seu intelecto alterado diante das circunstâncias, bem como não está o profeta manipulado pelas suas emoções. Antes,
adverte ainda a autora acima mencionada, abre aspas, que o fenômeno profético se caracterize pela comunicação da divindade, se evidencia especialmente nos casos em que esta dirige ao profeta uma palavra sem ter sido consultada. Comprova-se, desta maneira, com maior clareza, não ser a capacidade do mediador a razão do oráculo, mas sim a comunicação livre do ser sobrenatural. Olha só que coisa interessante, né? Nós vemos que em meio a todos esses problemas, né, de exílio, dessa coisa toda, há uma observação com relação a Ezequiel, que ele, naturalmente, ele não perdeu a sua consciência, ele não está sendo manipulado, né? Ele continua sendo um instrumento de Deus. Eu quero morrer, não agora, né? Mas sendo um instrumento de Deus. Eu não quero perder essa missão que Deus, né, me deu. Pode ser uma missão de servir água, mas é uma missão que eu abraço, né? Eu comecei meu ministério servindo água. Que prazer servir água para o meu pastor. Era até briga. Chegava cedo já para servir primeiro. Em outra linguagem o pessoal falava que era puxa-saco. Mas o povo não é mole não, né, gente? Caramba, né? Eu emprestava o meu carro ao pastor, ele teve um problema com o carro dele, foi abalroado, né? E aí eu falei, não, pastor, eu empresto o meu carro até consertar o seu. E aí emprestei meu carro a ele durante algumas semanas, deixei a Carla a pé, né? Que a Carla sempre dirigiu, né? Mas eu falei, vamos, né, fazer um sacrifício para socorrer o pastor. Gente, fui taxado como puxa-saco. Uma palavra feia, né, que o pessoal fala, então desculpa, né? Mas é o que fui batizado, né? Então, quando nós socorremos algumas pessoas, a gente ainda leva essa, né? Ai, Jesus, coisa de... Aí, então você vê, Ezequiel estava sendo um instrumento de Deus. E nós precisamos ser um instrumento de Deus. A todo instante, a gente não pode, né, falhar nisso. Nunca esqueça, olha só, a lição é baseada na quebra de aliança. Né? Você não pode quebrar aliança com Deus. Né? Você não pode quebrar aliança com o seu irmão. Se você tem uma aliança com ele, preserve a aliança. Né? Porque você vê, quando, né, nós realizamos a cerimônia de casamento, eu, né, principalmente, aprendi assim, né? Eu costumo lembrar que isso aqui não é aliança. Isso aqui é um anel. Aliança é o pacto que o casal está fazendo ali naquele momento. Amém? Essa é a aliança. Porque o anel não é aliança. Quantos maridos tiram aliança aí para passear? Escondido. Eu digo marido porque isso é coisa de homem, gente. É fraqueza de homem. Mulher não tira aliança, não. Mulher adora a sua aliancinha, seu anel, né? Agora marido não é mole, não. Aí chega em casa e esquece, né? Aí a mulher olha e fala, você está sem aliança? Ah, eu tirei porque lá no serviço é um risco tremendo de prender a aliança. Mentira. Trabalha com caneta e telefone. Qual é o risco que tem, né, da aliança se machucar? Se fosse jogador de futebol, né? Já viu aquele cara que perdeu o dedo? Quando ele pulou na baliza e agarrou o anel e arrancou o dedo dele.
Quer dizer, então, o jogador pode tirar a aliança, né? Só na hora do futebol, depois coloca novamente, né? Então, gente, nós temos esse instrumento de Deus. Nós vamos passar por muitos momentos difíceis nessa fase que nós estamos vivendo, né? Mas para quê? Olha só, nós vamos ser tentados para romper a aliança. Nós vamos ser tentados. Vão falar mal da gente, vão levantar calúnia, vão fazer isso, vão fazer aquilo, para que a gente, lamentavelmente, quebre a aliança. Então você tem que ser muito forte. Você tem que ser, olha, Ezequiel, né? Um cara forte, preparado, um profeta, quebrou a aliança. Daqui a pouco a gente vai ouvir isso. Por quê? Porque não é mole a pressão, gente. É uma coisa muito difícil, né? Então, vamos lá. Continuando aí na página 35, segundo parágrafo. Teria ele profetizado a partir do 5º ano de seu cativeiro e manteve-se em estado profético. Que bacana, né? Estado profético. Por cerca de 22 anos. Caramba! Condenando, olha aí, ó, a idolatria e a maldade de seus compatriotas, custando-lhe a própria vida. Está vendo? Então você vê que o ministério dele era chamar a atenção dos seus compatriotas, que viraram idólatras, né? E nós somos, em algumas situações, somos idólatras também, né? A gente não idolatra a imagem, mas às vezes a gente idolatra um filho, a gente idolatra um carro, não é verdade? Tem gente que tem carro e parece que ele é mais importante que a mulher. Ele dá banho no carro, ele limpa o carro, a mulher não trata assim, né? Devia tratar, né? O mesmo carinho, né? E o carro leva no lava-jato. Você está rindo? Eu tive um amigo, né? O Jorginho, né? Jorginho comprou um Chevette, sabe aquele Chevette? Estalando na época, né? Chevette, a porta é igual de geladeira, né? Então não bata a porta do meu Chevette. Era o slogan da época, né? Quando lançou o Chevette, aquela coisa linda, né? E aí, ele comprou um Chevette, mas ficou todo vaidoso. Gente, ele saía com o seu Chevette e ia lá para a Barra, Recreio, passava o dia lá, chegava a hora que chegasse. Exemplo, 1h da manhã, ele era muito festeiro, muito farrista. Gente, 1h da manhã, ele ia lavar o carro. Mas por quê? Para tirar o sal, a maresia. Gente, olha só, se tratasse a mulher assim, com esse cuidado. Gente, pagar uma lipo para a mulher, gente, era muito amor aquele carro. E era sempre que saía, tinha que lavar o carro. Eu lá em casa lavo o carro muitas vezes, porque lá quase não tem poeira. Lama quase não tem, só quando chove. Aí é só lama, né? Só lama, Bin Laden. Então você vê como que é o negócio. Mas tem gente que exagera. Tem gente que fala, não, isso é meu, quem me deu não dá mais, não é verdade? Não dá mais por quê? E não empresta de jeito nenhum. Meu Deus do céu. Materialista mesmo. Diz o católico, cruz credo, né? Agora vamos ver, parei, gente. Ezequiel foi,
Acho que foi aqui, né? Ajuda aí que eu falo muito, hein? Ezequiel foi contemporâneo de Jeremias e recebeu reverência digna entre os judeus e entre os medos e persas, mesmo com sua forte oposição a um povo de fronte obstinada e duro de coração. Ele foi dedicado em transmitir a mensagem e não houve escusas de sua parte, como ocorreu com o profeta Jeremias. Após o tema central de suas profecias ter se cumprido, a destruição de Jerusalém, Ezequiel foi usado pelo Senhor para a consolação dos exilados, bem como anunciar-lhes um futuro de livramento e retorno à pátria, até então entendido como um retorno geográfico. No tempo da graça, já subentendido como uma chegada a Canaã celestial. O respeitado profeta Ezequiel foi morto por um de seus companheiros de exílio, que era entre os cativos um homem de posição. Olha que final, né, gente? E você está reclamando dos seus problemas, né? Caramba! Acho que só um discípulo que morreu de morte natural, né? Acho que eu li isso semana passada, retrasada. O restante foram mártires, viu? Então, olha só, se Deus escolheu para você ser mártir, dê glória a Deus e louve ao Senhor, né? Porque Ele vai te sustentar, né? Você lembra, né, daquele diácono, né, que morreu apedrejado? Gente, diácono sofre, né? Estevão, né? Foi Estevão? Viu? Então, olha só. Por isso que a Bíblia diz: resisti ao diácono e ele fugirá de vós. Ui, e não é mole não. Eu sou diácono até hoje, né? Eu fui rebaixado, né? Fui rebaixado a pastor. Né? Então, 3. Uma quebra de aliança que causaria muitos estragos. Olha só, hein? Presta atenção. Como mencionado sucintamente na introdução desta aula, o profeta emprega a imagem do cedro. Olha, nós vimos, agora que nós vamos entrar lá. Ó, e da videira, para referir-se alegoricamente a um episódio importante na história de Israel. Quando Nabucodonosor deportou para a Babilônia o rei Joaquim, colocando o rei Zedequias em seu lugar, impôs a este um juramento de fidelidade. Zedequias violou o mandamento buscando o apoio bélico do Egito. Vou repetir. Zedequias violou o mandamento buscando apoio bélico do Egito. A segunda águia mencionada na profecia, a segunda águia, que representa a segunda águia mencionada na profecia. Em represália a essa traição, Nabucodonosor lançou seu último ataque a Israel. Após um cerco a Jerusalém, que durou 18 meses, destruiu finalmente a cidade. Está vendo? No Antigo Oriente, as alianças e juramentos eram feitos na presença dos deuses que atuavam como testemunhas e avalistas do compromisso assumido. O rei Zedequias fez a sua aliança
com Nabucodonosor, colocando por testemunha Jeová, o Deus de Israel. Olha que barato, hein? Zedequias coloca Jeová como testemunha. Preste atenção nisso, né? O Deus de Israel. Assim, o Senhor pôde considerar como feito a ele mesmo o juramento que Zedequias prestou ao ímpio rei, que logo foi rompido quando este pediu a ajuda dos egípcios. O que Zedequias fez foi mal diante dos olhos do seu Deus. O castigo ilustrado na profecia de Ezequiel apresenta uma série de perguntas notóricas que auxiliam a conformação do mal sofrido pelas mãos dos babilônios, devidamente autorizados pelo Senhor. Então, por que houve esse rompimento? E por que Zedequias fez mal a Deus? Por quê? Porque ele colocou Deus como testemunha. Você percebe? Quando você fala em nome de Deus, é muito sério. Eu tenho até medo disso, sabia? Já falei isso aqui uma vez, uma centena de vezes, né? Que eu vejo pessoas assim com tanta ousadia, falando em nome de Deus, e às vezes nem tem uma vida com Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu falo, Deus está me mostrando que... Pô, cuidado com esse negócio. Porque você vê um homem de Deus, um profeta, e aí ele faz uma aliança, ele faz alguma coisa, chama Deus como testemunha, e depois rompe isso. Não sustenta isso. Então o que fazer? Então nós temos que ter muito cuidado quando usamos o nome do Senhor. Eu prefiro falar assim, eu estou falando. Se for de Deus, você examina. Se chegar bem, se de fato for de Deus, você percebe. Agora, se não for, descarta. Fui eu que falei, bobagem. Não leva a sério, não. Porque Deus é muito sério, gente. Uma parábola com requintes de enigmas. Enigma é o juízo, valor de uma fábula. A parábola profética que Ezequiel anuncia contém traços de um enigma. Lá anteriormente, eu ia explicar o que é enigma, mas ele colocou aqui. Enigma é figura de linguagem que consiste em apresentar uma mensagem ou expressão de forma misteriosa, envolta em mistério, desafiando o interlocutor a decifrar seu significado oculto, bem como dá ao leitor a nítida noção de uma fábula, entre parênteses, narrativa curta, geralmente protagonizada por animais que têm características humanas. Olha a águia aí, com o objetivo de transmitir uma lição moral ou ensinamento. Com isso, podemos usar os recursos disponíveis nessa advertência divina e aprender um pouco mais quanto aos símbolos utilizados pelo... E eu repito, se por acaso você rompeu alguma aliança com Deus,
rompeu aliança com Deus, procure reatar. Porque, gente, o final vai ser muito doloroso, muito triste mesmo. Nós estamos sendo preparados, os sinais estão aí, não vê quem não quer, né? Os sinais antecedem a volta de Jesus. Então, olha só, vamos sair da demência, vamos despertar. Nós precisamos abraçar a Deus completamente. Nós precisamos priorizar a Deus. Por quê? Porque nesse finalzinho vão vir coisas, vou repetir, para você romper a aliança com Ele, para você não aguentar mesmo. Você só vai conseguir aguentar se estiver cheio do Espírito Santo. Amém? Cheio do Espírito Santo. O pastor Adriano estava pregando aqui quarta-feira, eu estava escutando lá a mensagem, né? E ele falando do cara que invadiu lá em casa. Não sei se você lembra, né? E o cara estava sendo perseguido, ia ser morto. E eu falei para as crianças, deita todo mundo no chão. Porque Bangu é Bangu, né, gente? Sabe, né? Então, deita todo mundo no chão. Aí tal. E o cara subiu no nosso terraço, subiu a garagem, pulou para o terraço, né? E a telha do da garagem, Adriano falou até que era galvanizado, mas não, alumínio, mais fraca ainda. E o cara levitou ali em cima, gente. Se sou eu subir, eu caio, afundo com tudo. Mas não sei a ajuda que eles têm, né? Eles flutuam, não sei. E foi parar lá no terraço. E os caras tudo armado lá fora, gritando, o outro subiu no muro. E aí, eu fui lá fora. E falei com os caras, falei, não, vocês não vão matar o cara dentro da minha casa. Vocês estão doidos. Vai embora, vai embora. E eu cheio de medo, mas cheio do Espírito Santo. Tá vendo? Aí os caras saíram. Aí subiu o terraço, o cara estava lá, né? Já estava querendo escalar de novo minha garagem. Falei, calma aí, rapaz, tem escada aqui, né? Aí olhei lá para a rua e tal. Ele olhou, eu falei, vamos embora. Levei o cara, né? O pastor Adriano não sabe esse detalhe, né? Sabe que eu levei o cara até lá, Avenida Santa Cruz, né? Que é ali, atravessando o Murundu, a rua do Murundu. Levei o cara, fiquei com o cara lá e botei ele dentro do ônibus. Só não paguei a passagem. Perdi aí, né? Mas depois que eu voltei para casa, aí eu falei, meu Deus, se os caras dão um tiro, matavam, eu ia testemunha. Eu ia ter a testemunha morta, né? Mas Deus foi muito bom, né? Eu salvei o cara e fui salvo por Deus, né? Quem sabe se ele se converteu? Eu ainda fui pregando para ele, viu? Às vezes ele se converteu, né? E é grato a mim, né? E a Deus pelo livramento. Mas nós precisamos estar prontos para sermos instrumentos de Deus. Amém? É muito bom ser instrumento de Deus, gente. Pode acreditar nisso que é sério mesmo, né? Aí agora onde eu parei? Símbolos utilizados pelo profeta? Versículo 3, a grande águia. Foi isso, né? Fala aí, gente. Vocês não estão acompanhando, não? Eu finjo que me perdi para ver se você está acompanhando. Né? Foi isso aqui, ó. Parei aqui, ó. No versículo 3, uma grande águia de grandes asas e comprida plumagem de várias cores é usada para representar o rei babilônico Nabucodonosor. Olha aí, ó. A grande águia, tá vendo? Representando Nabucodonosor, que veio do Líbano.
uma referência a Jerusalém. Nos tempos bíblicos, o Líbano era a extremidade norte da terra prometida. Olha que beleza. No versículo 4, a ponta mais alta dos ramos do cedro arrancado é a representação do rei Joaquim, arrancado, viu? Rei de Judá, levado cativo à Babilônia, chamada neste versículo de terra dos negociantes. Olha só a fama de Babilônia. É a terra dos negociantes. Posteriormente, a ponta dos ramos será compreendida como a vinda do Messias. Nos versículos 5 e 6, podemos notar uma subliminar anunciação do que estaria por vir, centenas de anos depois. Olha só, a videira verdadeira, entre parênteses, Jesus, o renovo verdadeiro que validaria a verdadeira e definitiva aliança inquebrável. Neste paralelo de ideias, devemos enfatizar que não se trata de uma revelação profética do Messias que viria, mas uma simplória visão de quando o Deus de Israel julgava o culpado, mas prometia renovo aos inocentes. Esse é o nosso Deus, viu? Israel, pouca altura de ramos esparramados, como povo de propriedade exclusiva de Deus, titubeou em seus passos, contudo experimentou e experimenta até os dias atuais da misericórdia do Deus vivo. Está vendo? Até os dias atuais. Gente, se não fosse a misericórdia de Deus, seríamos consumidos. Está vendo? Então, graças a Deus que a misericórdia, né, está aí e Deus tem tido de nós, né, esse cuidado. Então, você vê aí, né, o enigma, a videira verdadeira. Nós temos até uns louvores que falam, né, sobre a videira verdadeira, né? Videira, 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 vida. Viu? Eu nem vou cantar, que vocês vão ficar apaixonados aí, né? Eu só é bom de canto. Fico só no canto, escutando o pessoal cantar. Viu? Sou bom de canto. No versículo 7, a segunda águia é anunciada. Olha que beleza. Trata-se de Ofra, faraó do Egito, que é requisitado por Zedequias para combater Nabucodonosor. Caramba, esse Nabucodonosor não é mole não, né? É por isso que depois o cara grita: caiu o rei da Babilônia. Olha que emoção. Então você vê como as coisas acontecem, né? Note que o profeta sinaliza que a primeira águia, entre parênteses, Nabucodonosor, estaria no domínio de Israel. Contudo, não havia destruído a cidade de Jerusalém, o que somente ocorreria após a quebra da aliança por parte do rei Zedequias. Até então, o profeta Ezequiel não havia dado, entre parênteses, simbolicamente, uma explicação quanto ao cativeiro, mas aqui parece declarar que havia um propósito de Israel estar naquele cativeiro. 2 pontos. Ela estava plantada em boa terra, junto a muitas águas, para produzir ramos,
dar frutos e ser excelente videira. Versículo 8. Porém, o caminho traçado pelo Senhor não pôde conter atalhos. A ira do rei babilônio se acendeu contra o rei de Judá. Zedequias, bem como contra o faraó, que estaria para ajudar nessa quebra de aliança, desencadeando uma matança quase fatal, entre parênteses, se não fosse o renovo que viria. Está vendo? Então nós temos que ver, né, a excelência do nosso Deus. Quando tudo parece estar perdido, não está. Né? Só está perdido quando Deus decreta. Do contrário, a última palavra é de Deus. Que bom, né? Bem, nos versículos 9, 10 e 15, uma série de perguntas notóricas são apresentadas, como quem auxilia na compreensão da falha alheia. Zedequias havia falhado com o Senhor, né? Ao quebrar a aliança feita com Nabucodonosor. Eu até troquei aí, falei que é Ezequiel que falhou, né? Zedequias, né? E aí nós vemos então, né, que lamentavelmente todos nós estamos sujeitos a falhar. Nós não somos o super crente, né? Nós temos muitas falhas, né, muitas fraquezas que precisam ser dominadas pelo Espírito Santo, né? Então, uma das situações aqui foi Zedequias, que lamentavelmente, né, falhou, né, como diz aqui, né? Zedequias havia falhado com o Senhor ao quebrar a aliança feita com Nabucodonosor. Eu repito, né? Ele fez uma aliança com Nabucodonosor, mas trouxe Deus como testemunha. E aí, recorreu ao Egito, aí falhou. Então, pecou contra Deus. O vento, o que o profeta vê é a chegada do vento leste, o exército babilônico que viria do lado oriental. O vento é facilmente compreendido como provação severa. A casa rebelde, versículo 2, estaria por passar por grande provação. A vingança de Deus estava a caminho, versículo 20. Se o Senhor disse que faria, fará. Está vendo? Como bem disse Ezequiel, descrito no versículo 21. Se o Senhor disse que faria, fará. Está vendo? É igual Rocha faria. Você pensa que o Rocha não faria, mas cai lá. Cai lá que eles estão ali para cuidar de você. Eu fui para lá, quando perdi esses dedos lá naquela máquina de cortar grão lá para os carneiros, né? Mas fui para lá, fui bem tratado. Fiquei lá no Rochador, uma semana, ar-condicionado, legal, minha mulher do meu lado, que nem podia, que eu era jovem, né? Eu era jovem, né? Ano 2000, se não me falha a memória, né? E a Carla ficou comigo lá, dia e noite. Tá vendo? Isso aqui é mulher, não tem que valorizar uma mulher dessa, né? Tadinha, né? Sem tomar banho, não aguentava, né? Ela do meu lado, sentada, dormindo sentada, né? E aí pegou o carro lá depois de 2 dias, foi em casa, tomou um banho, trocou roupa, trouxe cobertor. Mas não tem uma mulher dessa, gente? Pô, caprichou, né? Acho que foi isso que eu sobrevivi. Foi isso que me animou. Não peguei nenhuma infecção, nada. E fiquei lá uma semana. Alimentação top de linha, 4 alimentações por dia.
Parecia que eu estava em outro lugar. Tudo isso foi preparado por Deus. Né? Porque umas 2 semanas antes, fui lá visitar uma irmã, tadinha, ela estava dividindo a cama lá com outro paciente. A maca, cama não, a maca. Um sofrimento tremendo. Então Deus preparou para mim algo legal, né? Tinha que perder o dedo mesmo, então não tinha jeito, né? Mas Ele preparou uma semana lá no Rocha D'Or, porque o Rocha faria, né? Então, quando Deus diz que vai fazer, acredite, Ele vai fazer, né? Como disse Ezequiel no versículo 21. Já estamos acabando, gente. Daqui a pouco você vai almoçar. Tomara que seja um churrasco. Eu nem sou fã de churrasco. Prefiro um estrogonofe. É mais fácil de comer. Agora a conclusão. Vamos lá. Eu ia começar hoje pela conclusão, mas eu comecei uma vez aqui, o pessoal ficou escandalizado. Nunca vi isso. Mas viu comigo aqui, né? Bem, ratificando o que foi estudado, a anunciação do profeta Ezequiel é uma forte advertência ao perigo das alianças que não se mantêm firmadas, bem como a confirmação de o quanto o Senhor ama o seu povo, de modo a liberar o seu perdão inigualável, sem, com isso, deixar de operar a sua justiça. Israel está sendo punido, mas o amor do Pai está disponível àqueles que queiram ouvir e obedecer a sua voz. Está vendo? Então, nós vemos, né, que as alianças que não se mantêm firmadas é um pecado, é uma tristeza. Mas olha só, Deus tem capacidade de perdoar. Então, se você rompeu a aliança com Deus ou com alguém, né, Deus tem capacidade de perdoar você. Olha que bacana, né? Então, vamos aproveitar isso, gente, né? Vamos renegociar com Deus. Vamos falar para Ele, né, Deus? Não, eu quero te obedecer, eu quero te ouvir, eu quero te servir, eu quero fazer a tua vontade. Olha quantas barreiras se levantam, mas eu quero. E se você quer, Deus vai dar um jeito. Amém? Acredite nisso. Nos versículos 22 ao 24, é possível perceber que está, entre aspas, a caminho um renovo que virá tão logo cresça a ponta mais alta do cedro. Versículo 3. Essa nova semente estaria sendo plantada pelo próprio Deus, a fim de não mais quebrar alianças. Antes, estabeleceria uma nova aliança, firmada com sangue, conforme declarou Jesus no momento da última ceia, antes de sua entrega na cruz. O Senhor restauraria a promessa de bênção infinita, desde que a aliança entre Ele e o seu povo se mantivesse firmada. Está vendo? Conforme havia anunciado a Abraão. Mais que uma circuncisão, o Senhor oferecia uma relação estabelecida na verdade e justiça, coisa que Zedequias não manteve, pois havia quebrado o juramento que fizera, tendo Deus como testemunha. Em tudo que você faz, Deus é testemunha, né? Quando a gente comete um pecado contra alguém, esse pecado é primeiramente contra
Deus. Eu aprendi isso. Então, hoje, né, nós temos um entendimento da palavra de Deus. Se eu pecar contra a minha esposa, eu estou pecando antes contra Deus. Se eu pecar com o meu irmão, eu estou pecando antes contra Deus. Isso nos torna mais coerentes, né, para a gente manter essa aliança. Mas se a gente falhar, Deus é misericordioso em perdoar. Está vendo? Então, né, a gente, graças a Deus, que tem essa alternativa de perdão. De modo sucinto, porém expressando a maior verdade, Ezequiel registra não apenas um presente imperfeito, mas um futuro messiânico ideal, que anuncia a vinda do Messias e o estabelecimento do seu reino em toda a terra. Olha que beleza, né? A vinda do Messias, nós estamos aguardando, né? O Messias vai voltar para arrebatar a sua igreja. Olha que felicidade, né? E aqui estava aguardando a primeira chegada de Jesus. Agora nós estamos aguardando ele levar a igreja. Vem logo, vem logo, Jesus, eu não aguento mais, eu talvez não vou aguentar. Tem gente clamando a Deus, mas eu nem clamo a Deus assim, né? Porque ainda tem pessoas que eu amo que precisam encontrar Jesus. E se ele voltar agora, essas pessoas não vão. Olha que tristeza, né? Então não ora para Jesus voltar, não. Ora para Jesus converter essas pessoas que você ama. Tá bom? É bem melhor, né? Você está garantido, né? Está tranquilo, já comprou o passaporte. Jesus pagou o resgate. Olha que bacana, né? Então, fique tranquilo, né? Vamos esperar no Senhor, né? Bem, com a ausência das duas águias, outro renovo seria plantado pelo próprio Deus. Um renovo infalível, inigualável, a semente do próprio Deus, Jesus Cristo. Ezequiel, em outra palavra, proclama e aguarda o cumprimento de suas predições. Deus é quem leva e quem derruba. Deus é quem faz secar e quem faz reverdecer. Que bom! Deus falou e Deus cumpre o que disse. Que Deus abençoe você, rica e abundantemente. Vamos orar? Maravilhoso Deus. Obrigado, Senhor, pela palavra, pela profecia, pelo enigma. Obrigado, Deus, pelo estudo. Deus, que possamos sair daqui com mais aprendizado. Nessa simplicidade, ó Deus, de Ezequiel, né, e grandes exemplos para as nossas vidas, o mesmo Ezequias, o mesmo Nabucodonosor, que muito nos ensina, que às vezes nós podemos perder a cabeça e fazer bobagens. Mas, Senhor, tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas imperfeições. Que possamos, ó Deus, nos redimir, né, nos arrepender e sermos e continuarmos sendo o teu instrumento, Pai, para salvar vidas. E abençoa, Senhor, esses pedidos aqui mencionados. Toma, Senhor, em tuas mãos de uma forma sobrenatural. Que o Senhor possa fazer acontecer aonde não está acontecendo. Cura, Deus, aqueles que estão doentes. Liberta aqueles que estão cativos. Renova as forças daqueles que se encontram fracos. E aqueles, Deus, que se desviaram, que o Senhor possa trazer de volta. Eu oro crendo no teu poder, na tua misericórdia, no teu perdão, em nome de Jesus. E leva-nos, ó Deus, para os nossos lares. Ao chegarmos em casa, que possamos, ó Deus, pisar a planta do nosso pé e abençoará o nosso lar. Em nome de Jesus. Amém. Antes de sair, dê um abraço no seu irmão, mas antes de sair, fique de pé, né? Eu não botei você para
ficar de pé, né? Mas dê um abraço no seu irmão. Procura esse que você não gosta.